E aí, gente, tudo bem? Primeiro agradecer a participação, né, de vocês que tiveram interesse em fazer o curso para a gente poder fazer essa ação, né, que o Pedro idealizou e que a gente está organizando aí para mobilizar, né, tentar ajudar um pouco aí com o que a gente tem. E me propus então a passar um curso introdutório do Quantum GIS. E primeiro aqui a gente vai começar então com a apresentação do software e como baixá-lo e como instalá-lo, tá? Meu nome é Eric, eu tenho mestrado e doutorado na Geografia, lá pela UFMG, tá? Sou geógrafo de formação e trabalho com geoprocessamento, cartografia e sensoramento remoto já há alguns anos, né? E aí, uma das coisas que eu faço eu dou cursos, né, de Quantum GIS, por exemplo, e me propus então a passar esse conhecimento aí para a gente poder ajudar as outras pessoas, né? Então é isso. Então, o que é o Quantum GIS? Ele é um sistema de informação geográfica e a grande questão aqui é que ele é um software livre. Então, a gente não tem que pagar para ter esse software. Qual que é a vantagem maior disso? A gente não precisa de ficar criando soluções mirabolantes para utilizar o software pago, que é o mais famoso, né, o ArcGIS. A gente não precisa de instalar uma versão pirata, nem precisa de comprar o software. Então a gente tem esse Quantum GIS como uma alternativa. No começo ele era um software bastante difícil de mexer, muito duro, muito complicado. Tinha uma interface com o usuário não muito amigável, mas hoje ele é um software bem mais simples, bem mais fluido, né, com uma interface tranquila de trabalhar e bem semelhante ao software pago que é o ArcGIS. Então, é uma tendência hoje em dia da gente utilizar esse software, né? Ainda tem muita gente que tem resistência, acha que é difícil, mas se você sabe usar o ArcGIS, certamente com 1 ou 2 semanas utilizando o Quantum GIS você se adapta a essa situação, né? Esse software, então, ele está disponível na internet. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui como baixar. E antes disso, eu gosto sempre de indicar algumas leituras, né? A principal delas é referente às teorias da cartografia. Eu uso uma apostila que já é bem antiga aqui, de 2001, do professor Marcos Timbó, lá do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências. Ela é muito boa porque é uma apostila simples e ela serve muito bem a quem vai utilizar o software, por exemplo, aqui, né, o Quantum GIS, como uma ferramenta de trabalho, ou às vezes para ilustrar um mapa, ou para fazer análises mais simples, e não precisa de um arcabouço teórico muito aprofundado. Então, você vai numa apostila e consegue absorver bastante conteúdo das teorias mais básicas, né, da cartografia. Então, eu sempre recomendo essa apostila. Você digita na internet apostila elementos de cartografia Marcos Timbó, ela vai aparecer em diversos lugares para fazer o download. Então, eu acho interessante. Outra apostila que eu gosto de apresentar é essa do INCRA, que é uma apostila bem do começo aí do Quantum GIS, quando ele começou a se popularizar, e traz algumas teorias também associadas a ferramentas. Se vocês baixarem essa apostila, vocês vão ver que a cara da ferramenta Quantum GIS é diferente da que a gente está mexendo hoje, trabalhando atualmente, mas ainda assim é interessante, porque tem muito detalhe, é uma apostila muito detalhada, então também recomendo. Tá? Aqui eu tenho alguns sites que eu gosto de passar, pelo menos algumas referências de sites onde você encontra os dados espaciais, porque você vai trabalhar no Quantum GIS fazendo mapas, mas você precisa das bases cartográficas, né? Então, o site do IBGE, que é uma das principais fontes para a gente, do Ministério do Meio Ambiente, que lá a gente tem dados ambientais, biomas, vegetação, áreas de preservação, unidades de conservação, entre outras bases. Imagens de satélite, aqui eu coloquei uma referência nacional, né, que é o INPE, e outra referência, outras duas muito importantes, que é o Sci-Hub, que é da Agência Espacial Europeia, e o GLOVES
da Agência Espacial Estadunidense, que é a NASA, né? Então eles têm vários vários portais que eles disponibilizam os dados para a gente gratuitamente. Um deles é o GLOVES, tem um outro que é o Earth Explorer. Então a gente tem algumas fontes de dados. Para quem é de Minas Gerais ou trabalha com dados de Minas Gerais, eu indico aqui essas bases do Instituto Prístino, que é o local que eu trabalho, né? Eu tenho uma dedicação aí grande lá de trabalhos. E lá eu desenvolvi junto com o pessoal um Atlas digital, que a gente compilou as bases do estado de Minas Gerais e disponibilizou para download. Então a gente não produziu as bases, mas a gente compilou essas bases para serem disponibilizadas e fica mais fácil do que a gente ter que ir em várias fontes, vários lugares procurar esse dado. Mas sempre lembrando que as bases não são do Instituto Prístino. O Instituto Prístino apenas compilou essas bases, tá? Então é uma dica também que eu costumo dar. Então vamos lá no site, a gente pode clicar aqui, né? Vocês não vão poder clicar, a não ser que tenham baixado já esses slides que eu enviei. Mas abrindo o navegador aqui, eu já estou na página, mas a gente poderia simplesmente escrever aqui, ó, QGIS, e abrir no Google. Ele vai te dar opções de página. Uma das páginas é essa página aqui em português, tá? É a mesma página do que está em inglês, mas já em português. Clicando nessa página, ele vai abrir, então, já falando que é um sistema livre e aberto, falando os sistemas operacionais, né, que a gente pode utilizar. Então, isso é muito importante. A gente pode utilizar o Windows, os sistemas da Apple, né, dentro do Mac, Linux e até sistemas Android e iOS, né, que são os sistemas operacionais dos dispositivos móveis. Tá? Aqui você pode clicar para baixar. A gente sempre vai ter duas versões do software. Uma estável, que é essa LTR, que no caso é 3.10.4, e uma mais atual, mas que ainda não foram feitos todos os testes. Então a gente não tem uma garantia de estabilidade. O que acontece? Ela pode travar com mais facilidade ou dar algum problema que ainda não está sob controle e que vai ser reportado, e a equipe de desenvolvimento, que é colaborativa, vai resolver esse problema. Vou clicar em baixar agora, ele redireciona para a página e a gente vai baixar, não são esses arquivos. A gente tem que rolar a página, é esse que tem um Qzinho, tá vendo? E a gente pode baixar ou a versão 64 bits ou 32 bits. Lembrando que essa primeira opção aqui é para o Windows, tá? Versão estável e a versão mais nova. Se você não sabe qual é a versão do seu computador, se é 64 bits ou 32, você tem que vir aqui, ó, em computador, este computador, tá vendo? Botão direito, propriedades. Quando você clica em propriedades, ele vai te falar aqui, ó, tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Então, o meu caso é 64 bits. E aí você tem que ver qual é o caso do seu computador, tá? Então, vamos lá. Eu já baixei, já instalei. É um arquivo executável, então quando você baixar, na hora que ele acabar de baixar, você vai ter que clicar duas vezes e mandar avançar e ele vai instalar o software, tá? A gente tem também a versão para Mac, e aí é o outro instalador, tá? Tem que baixar a versão para o Mac. Para Linux, aí Linux, cada versão do Linux aqui, né? A gente tem vários tipos de interface e construções do Linux, é um sistema um pouco diferente do Windows. Você tem que escolher qual é a sua versão e também fazer o download. Aí, quem trabalha com Linux, a gente já assume que tem uma maior intimidade com esse tipo de instalação. Ele é um pouco mais complexo de fazer do que quando a gente está com Windows, tá? E aí tem a versão mobile também, mesmo como eu disse, tem várias versões. Eu já tenho instalado e aí eu vou abrir o software. Quando a gente vai aqui em iniciar programas, está em ordem alfabética, a gente vai procurar QGIS aqui, QGIS 3. Quando eu clico aqui, ele vai abrir o software, o meu já está aberto, e quando ele abre, ele tem essa cara, né? Essa caixa de ferramentas eu vou tirar, porque ela não vem na primeira vez que você abre.
No meio, a gente tem os projetos recentemente abertos. Então, como eu já trabalho com QGIS, eu tenho vários arquivos de projeto que eu já trabalhei e eles ficam salvos aqui só por uma facilitação para poder abrir. Se o arquivo que você quer abrir não está aqui, basta vir em projeto, abrir, e aí você vai localizar onde você salvou o projeto. A gente vai aprender isso mais para frente, o que é o projeto, como salvar e como reabrir. A cara do QGIS é essa. A gente tem um navegador, que é onde a gente navega nas páginas do computador, né, nas pastas. Então a gente pode localizar os nossos arquivos por aqui. Tem diversas outras coisas aqui que a gente não vai entrar, porque a gente está fazendo um curso, né, introdutório só, mas que permite conexão com banco de dados, com banco de dados local, com banco de dados na internet. Então tem uma infinidade de possibilidades. E a gente tem também o software aqui, a parte dos... No software a gente tem a parte das camadas. Os dados que a gente trabalha, eu vou abrir aqui um só para vocês verem. A gente vai utilizar esses dados depois. Tá vendo o arquivo shapefile.shp? Eu clico 2 vezes, ele vem aqui porque ele é uma camada. Depois eu vou explicar melhor isso. Então ele é um ponto que a gente tem e todas as camadas que a gente for abrir para a gente poder analisar ou trabalhar com os dados vão aparecer aqui, tá? Depois eu vou mostrar melhor. Outro tipo de dados são as imagens, né? A gente pode pôr uma imagem por baixo aqui desse ponto. Aí depois eu vou mostrar, tem algumas configurações aí que tá escura, mas eu não vou mexer nisso agora, que é o Mineirão, na época da construção lá da reforma, né? Aqui é o campus da UFMG, mas depois eu vou mostrar melhor isso, tá? E aqui embaixo, uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar depois o conceito, que é o sistema de informação geográfica. Ele trabalha com sistemas de referência e coordenadas. A gente tem que saber onde é o nosso ponto zero, que é a partir dele que a gente está fazendo as nossas medições. O que a gente chama de datum, né? E eu vou explicar isso no próximo vídeo, que é a parte teórica básica. E isso é uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter em mente. Sempre a gente vai ter que configurar o datum do projeto e saber em qual datum estão nossas camadas. A gente tem que sempre trabalhar o datum do projeto e o datum de todas as camadas no mesmo sistema de referência. Porque o ponto zero, né, o ponto de referência, ele vai mudar de acordo com o datum. Então, se a gente está trabalhando com um datum diferente do projeto, de uma camada e de outra camada, esses dados não vão casar um com o outro. Então, a gente vai ter problemas. Então, sempre tenha em mente que a gente vai configurar o sistema de referência e coordenada do nosso projeto e ter controle sobre qual é o datum das nossas camadas, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar já um pouco então desses conceitos, beleza? Então é isso. Quem tiver dificuldade, né, pode me mandar um e-mail aí, tá na primeiro slide lá tem o meu e-mail, podem mandar que eu auxilio e voltar o vídeo também para entender melhor alguma parte que passou, pausar e tal. Sempre importante repetir os passos para a gente poder entender melhor. Nesse primeiro é só instalação, então a gente não vai ter muita repetição, mas a partir do próximo vídeo é importante a gente pensar em repetir as atividades, tá? É isso, obrigado.